continuação desta fantástica série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 mais uma vez para a VFX. Estamos trabalhando aí com a vinheta Fashion. Antes de dar início, eu gostaria de agradecer aí ao respaldo, o feedback positivo de várias pessoas que estão dando apoio a esse tutorial. Eu agradeço e prometo tentar manter o nível desse aí para cima nos próximos, ok? Então, até o momento nós temos este visual aqui e eu vou dar uma melhorada na câmera. Vamos adicionar uma angulação de leve. Então a gente seleciona o nulo e pressiona R para abrir a rotação, e mais precisamente nós vamos trabalhar na rotação Z. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer a agulha até o ponto aqui de chegada da câmera, mais ou menos aqui 1 segundo e pouco, e vou marcar um keyframe em Z Rotation. Vou levar até a marca de 4 segundos, que é mais ou menos metade do caminho aqui, e adiciono uma rotação aqui de 4 graus, e levando até 7 segundos, que é onde a câmera começa a ir embora, eu retorno aqui para 0. E a gente pode também fazer a suavização das keyframes através do Keyframe Assistant, Easy Ease. Então isso vai dar esse movimento aqui para nós. E eu não sei se você reparou, mas o afastamento da câmera está fazendo um movimento exagerado devido à suavização. Então a gente vai aqui na câmera Top. E olha só, aqui a gente tem os dois keyframes e temos essa curva toda aqui do caminho. A gente pode trabalhar aqui diminuindo no keyframe, fazendo um movimento mais suave aqui. Quando a gente retorna para a câmera ativa, a gente tem menos afastamento e a gente pode observar mais a rotação nesse ponto. Então, concluído, otimizado o movimento da câmera, agora está perfeito. Nós vamos passar a fazer o clipe de transição, que é também um dos destaques desse tutorial, porque nós vamos utilizar outro sistema de partícula. Para isso, nós vamos criar uma nova composição, que eu vou nomear de transição, e vou pegar aqui uma duração de 2 segundos, só para ter uma gordurinha, frame rate de 30, na resolução aqui HD, e dou OK. Aqui a gente cria um novo Solid, põe em Layer, New Solid, que eu vou nomear aqui de partícula, e dou OK. Em seguida eu vou em Efeito, Simulation, CC Particle World. A gente desabilita, como sempre, o grid e a gente tem o spray de partículas aí na tela. E agora nós vamos fazer uma animação de movimento desse sistema de partículas. Vou abrir aqui o Producer. A gente tem as posições X, Y e Z. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar minha agulha aqui em 30 frames antes de 1 segundo e vou marcar um keyframe para position X e Y. A gente tem aqui, não sei se você está vendo, uma cruzinha, uma bolinha vermelha que mostra a posição do producer. Então eu vou colocar aqui fora e eu vou pressionar U para ver meus keyframes. Então eu tenho ele lá fora. E agora eu vou começar manualmente a posicionar isso aqui. Você tem que mexer com a agulha, né? Como ele não tem curva Bezier, eu vou fazer um movimento bem manual mesmo, arredando de pouco em pouco para frente. E fazendo tipo um S aqui no movimento dele.
Você pode fazer o caminho que você quiser aí. Então a gente tem esse movimento aí. Você vê que como as partículas são esparsas, a gente não tem essa linha quadrada, né? A gente tem um movimento suave. Então agora basta fazer as modificações na aparência da partícula. Eu vou começar aqui no birth rate, eu vou mudar para 3, vou aumentar o número de partículas, eu vou diminuir a longevidade para 0,8. Agora, vamos botar a gravidade em 0 e vamos alterar o tipo de partícula de line para faded sphere. Vamos ver o que a gente tem até então. Tem muito espalhamento ainda, como você pode ver. A gente pode diminuir a velocidade um pouco para agrupar elas mais de acordo com o caminho. Então isso nos dá um visual mais compacto. A gente pode aumentar um pouquinho, colocar mais partículas com birth rate para preencher melhor. Pode aumentar o depth size um pouco para preencher mais. E aí eu vou selecionar todos os keyframes e vou puxar para o começo aqui até 10 frames. Dessa forma dá tempo delas se dissolverem. Então isso completa aqui o sistema de partículas. A gente pode deixar essa composição aqui fechada por hora. Vamos retornar aqui na introdução. E agora nós vamos adicionar o texto. Nós temos tempo ainda. Então eu vou criar uma nova composição. Vou nomear aqui de texto intro. E vou pegar aqui a duração de 8 segundos, que é a duração da composição. O resto eu deixo igual e dou OK. Então com a ferramenta de texto eu vou pegar a fonte Alex Brush, que foi a escolhida aí. E vou digitar Fashion Show 2012. Então eu seleciono tudo, vou fechar aqui a distância entre a letra, vou diminuir. E aqui eu vou pegar a cor de stroke e vou colocar tipo um rosa arroxeado, mais escuro. Vou diminuir aqui e vou colocar o Fill Over Stroke, tá? Para o preenchimento aparecer mais, e a gente pode engrossar um pouco mais aqui o fio para 6 pixels. Então nós temos isso aí. E agora nós vamos duplicar esse layer. Vou dar Ctrl D e pressionar P. Eu vou puxar aqui para baixo e pressionando S eu abro a escala, desmarco o constraint e vou fazer a inversão da escala Y, botando menos 100, que vai fazer o rebatimento. Ela desce, a gente sobe de novo aqui com a seta para fazer o espelhamento, como você pode ver. Tá ok? Agora a gente pode fazer uma transição aqui de gradiente nela. A gente pode usar o efeito Transition, Linear Wipe. A gente faz o Transition Completion mais ou menos aqui em 50% e gira aqui para 180 graus. E agora a gente regula, colocando mais ou menos na metade, e aumenta o feather. Só que na verdade isso aqui tem que ser 0, né? Porque o degradê está invertido. Então o efeito na verdade é esse. Se a gente quiser, a gente pode aumentar mais o feather. E a gente pode regular aqui, tirar um pouquinho da opacidade desse layer, pressionando T e colocando mais ou menos aqui em 80%. Já dá o efeito interessante. E para completar, nós vamos colocar o mesmo efeito Ripple aqui, para dar aquele efeito de superfície aquosa. Então eu vou em Effect, Distort, Ripple.
Eu aumento o raio do Ripple. O raio tem que atingir todo o layer. Aqui ficou muito radical. A velocidade também tem que ser pouca. Aqui. Aumentar um pouquinho a velocidade. Aqui tá bom. Então a gente tem aí o layer do texto. Nós podemos fechar aqui e podemos trazê-lo para dentro da composição principal, ou seja, da introdução. Eu volto no painel de projetos. Eu vou pegar aqui o texto da introdução e vou colocar aqui acima do lens flare e vou transformá-lo em 3D para que possa reagir com a câmera. Então esse é o efeito que a gente tem aí. Nós vamos ficando por aqui e na próxima aula a gente passa a fazer a transição e a montagem da cena final. Então eu vou deixando um abraço a todos e vejo vocês daqui a 3 ou 4 dias. Aqui falou Bruno 1 para VFX.